E aí, família, eu tô gravando esse vídeo aqui só pra. É só pra contar um relato mesmo. Que eu tô gravando esse vídeo no sábado, aí na sexta-feira passada, ou seja, na semana anterior, cara, foi um feriado, inclusive, né? Eu não trabalhei porque foi feriado. Só que, cara, foi um feriado tão merda no início do dia. Por quê? Porque no início do dia eu já tive que fazer compras num supermercado. Aí, tranquilo entre aspas, né? Justamente porque era feriado. Mas então eu fui lá, eu comprei as coisas que eu tinha que comprar, que minha mãe pediu e tudo mais. Só que, enquanto eu ainda estava fazendo compras, eu comecei a ficar com uma vontade absurda de cagar. E eu ainda não havia terminado as compras. Então, eu fui fazendo as compras e terminei elas no sufoco, porque eu tava querendo cagar. E aí eu tive que voltar para casa. Mas, cara, eu não podia correr, porque se eu corresse, ia dar merda, literalmente. Então, eu não corri até até chegar em casa. O bom é que minha casa não é tão longe desse mercado em que eu fui, só que ainda assim foi um sufoco. Por quê? Porque a vontade que eu tava de cagar não era pouca, era muita. Era uma vontade imensa de cagar. Tanto que doeu pra cacete de tanto de. No caso, de tanto segurar a vontade. E aí eu cheguei em casa no sufoco e minha mãe tava tomando banho. Então eu tive que pegar um balde gigante que tem aqui em casa para eu poder cagar nele. Só que, mano, eu tava tendo uma dor insuportável no ânus, que é uma dor que ela acontece muito de vez em quando, muito mesmo, que, tipo, acho que é alguma coisa que o ânus ele fecha ou algo do tipo, e aí ele dá uma. Aí começa a doer um pouco. Só que naquele dia, nossa, essa dor, ela foi potencializada e ela doía justamente quando eu queria cagar. Então eu não conseguia cagar de vez por causa da dor. Então, cara, eu acho que eu fiquei mais de 20 minutos só tentando defecar até que chegou no momento em que eu consegui. E quando eu consegui, deu um alívio tão grande que vocês não têm noção. Foi um alívio do caralho. Cara, naquele momento eu lavei a minha alma. Eu lavei muito a minha alma naquele momento. Então eu esperei minha mãe sair do banheiro para eu poder jogar a merda no vaso. E então ela saiu do banheiro, foi pro quarto dela. E aí sim, eu peguei o balde e joguei lá no vaso todo o cocô que eu havia deixado lá. Só que o problema é que uma parte do cocô pegou a parte de cima do vaso. Não com a tampa, né? No caso, ele destampado, mas a parte de cima, na verdade, um pouco da área externa, acabou pegando a bosta. A bosta acabou caindo em cima. Aí, qual foi a minha solução? Então, eu tava tão desesperado no momento que isso aconteceu, que eu peguei aquela. Qual é mesmo? Não, não é escova, é. Aquele negócio lá que você passa no vaso pra limpá-lo. É que é como se fosse uma escova mesmo, só que um pouco grande, que é justamente pra vaso sanitário. E aí eu acabei usando ela pra tirar a bosta que tava ali em cima, da parte externa do vaso. E é óbvio que isso deu uma merda, literalmente, muito grande, porque sujou muito a escova. E então eu tive que limpar a escova que tava cheia de merda na pia do banheiro. E, cara, foi um sofrimento. Mas foi um sofrimento. E eu demorei muito pra limpar, mas aí eu limpei essa escova, aí eu limpei o vaso usando muito papel higiênico. Mas então, depois, eu tinha ainda coisa pra fazer, eu ainda tinha que sair de casa pra fazer o quê? Eu tinha que pagar uma conta de luz. Na verdade, eu tinha que pagar 6 contas de luz, seis, ao mesmo tempo. Por quê? Porque ultimamente, na verdade, já faz vários meses isso, que não estava vindo contas de luz aqui para casa, mas chegava um aviso, peraí, mas chegava um aviso para nós, né, no caso do correio,
que, no caso, as contas de luz elas estavam em análise. E em algum momento eles iam mandar essas contas de luz para a gente, porque estavam em análise por algum motivo. E aí chegou 6 contas de luz ao mesmo tempo para a gente pagar, num valor de 400 e poucos reais. Sério, 414. Cara, pra vocês verem. Não, e o pior de tudo é que 414 para 6 contas de luz é quase nada. Quase nada. Porque parando pra pensar, sendo tudo isso, era pra ter sido um valor muito maior, sei lá, uns 700, 800 reais, mas não foi 400. Inclusive, uma dessas contas de luz, que no caso, essas contas de luz elas estavam em atraso. Então, por exemplo, tinha uma conta de luz que eu acho que ela venceu em 2022, 2023, e a gente tá em 2026. Então é por isso que eles fizeram toda essa análise que durou meses e meses. Justamente por causa dessas contas que por algum motivo não foram pagas e que eram umas contas muito soltas, eu não entendi muito bem isso. Mas enfim. Aí no caso, tinha uma conta de luz que ela tava custando 5 reais. Aí eu fiquei, hã? 5 reais? É, aí foi 5 reais. Aí eu fiquei, tá bom, né? Mas então eu tentei ir lá na Caixa Econômica pra. Quer dizer, eu tentei. Eu tentei lá pagar a conta de luz, só que tava fechado, mas tava fechado lá pra poder pagar. Pelo menos lá no mercado em que eu fui que tinha a Caixa Econômica não dava pra pagar a conta porque tava fechada. Aí eu fui pra outra Caixa Econômica que tem também perto de casa e também tava fechada. E aí eu caminhei pra caralho pra nada, mas no fim, na verdade acabou sendo pra alguma coisa, porque acabou servindo pra que eu, digamos que, como eu posso dizer? Pelo menos serviu pra eu caminhar, melhor do que nada, porque eu não teria andado mais naquele dia do que aquilo. Mas então eu voltei pra casa todo suado, morrendo, e cara, eu ainda não havia curtido o dia de feriado. Porque, reforçando, era feriado no dia. E eu não havia curtido o feriado. Mas o bom é que depois aquele dia foi recompensador. Porque, no fim de tudo, era dia de eu ir na casa de uma tia minha. Na verdade, era um chá de bebê da minha prima. Porque ela vai ter um bebê futuramente. Peraí. E aí era dia da gente ir pra lá. Então eu fui com a minha mãe nesse chá de bebê e foi bem legal porque a família se reuniu. Só que a melhor parte foi quando eu fui jogar sinuca, que lá na casa da minha tia tem um local de sinuca que é do meu tio, que antigamente eu jogava com ele direto sinuca e lá eu joguei com os meus primos, com um molequinho também de uma amiga da minha mãe, que ela também foi lá no chá de bebê. E, cara, foi muito legal sinuca. Muito. De longe é a melhor parte do dia. E se eu quisesse, eu teria ficado lá, cara, quase virando a noite, porque eu adoro sinuca. E o pior é que isso me motivou a eu jogar sinuca no meu trabalho. Porque lá no meu trabalho, dentro da empresa, né, dentro do prédio, tem uma sinuca, tem uma mesa de sinuca para jogar. Aí eu joguei em alguns dias e eu gostei bastante, mas depois eu perdi mais a vontade de jogar. Mas, no caso, com o passar dos dias, mas ainda assim foi muito bom e foi muito nostálgico quando eu joguei lá no chat bebê. Justamente porque, como eu falei, eu jogava muito na infância, até pré-adolescência mais ou menos, com o meu tio. Então, pô, foi muito legal. E inclusive eu me machuquei. Eu nem sei se vai dar pra mostrar aqui, ó. Eu acho que não vai focar, peraí. Eu acho que não vai focar, mas aqui tá machucado.
Eu me machuquei por causa da sinuca. Peraí. Não vai mostrar. Mas eu tirei uma foto de como ficou o estado do meu dedo depois da sinuca. Aí eu acho que eu vou mostrar aqui depois na edição como ficou o resultado do meu dedão. E como eu me machuquei? No caso, lá tava muito apertado dentro da sala em que tava a sinuca. Lá tava cheio de caixa de papelão, cheio de madeira. E aí, no momento que eu ia fazer uma tacada, aí o taco. É taco? Não, pera. Acho que é, foda-se. Aí eu tava assim, e, e aí a mão que tava segurando o taco aqui atrás, ela tava muito perto de uma madeira que tava logo abaixo. Então, aí eu usei muita força pra poder, para fazer a tacada da vez. E aí, quando eu fiz a tacada, eu fiz assim, ó. E aí, no momento que eu fiz isso, eu acertei o meu dedo na madeira e, meu amigo, o que sangrou é putaria. Sangrou demais. E aí é por isso que o meu dedo ficou nesse estado. E agora ele tá quase 100% de novo, quase, só mais um pouquinho. E ele fica todo recuperado. Mas foi isso que aconteceu. Então realmente foi um dia de altos e baixos, porque o início foi uma merda, literalmente, tanto na questão literal quanto também por eu não ter aproveitado o dia de folga, mas aí depois acabou sendo recompensador por causa do chá de bebê e principalmente pela sinuca que eu gostei bastante. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Eu só queria fazer. Quer dizer, eu só queria falar sobre isso mesmo porque me deu vontade. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem um like, inscrevam-se no canal caso ainda não sejam inscritos. E sigam-me no Instagram para verem mais coisas sobre mim. Então, família, é isso. Até a próxima. Falou!